Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Oi, estamos de volta, que horas são, Ricardo Edgar? 10h58. 10h58, boa, são 10h58. A gente ao vivo até 1 da tarde, é o Papo em Dia, não é? Vocês que já assistiram a Décio Pitinini, que tradicionalmente abre a programação das nossas manhãs. E agora eu e Gisele Alves damos sequência até 1 da tarde. A você que nos vê pelo país inteiro, eita, coisa boa, muito obrigado mesmo, tá? Vamos para algumas mensagens para você que no 96445 1554 11 é o DDD, esse é o nosso WhatsApp. Você mandou mensagens? Vem cá. Vamos antecipar algumas. Olha, tá frio aí, hein, meu irmão? Friozinho e Papo em Dia. Obrigado, pô. Quem é o moço? Não temos o nome, não faz mal. Um abraço a você. Olha essa moça bonita, Leila de Osasco. Obrigado, Leila. Um beijo a você, uma excelente quinta-feira. Bom dia, gosto do programa, sou fã do Fatioli desde outras emissoras. Pois não, Record, Band, Rede TV, SBT. Obrigado, hein? Conceição. Olha o Afonso de Rondonópolis, Mato Grosso. Adoro o programa, uma delícia. Obrigado, Afonso. Peguei o programa agora. Quando vocês colocaram o pão na frigideira, eu amo pão e queijo. Estou babando sobre essa receita. Onde eu posso encontrá-la? No YouTube, viu? No YouTube, daqui a pouco a gente fala, RBTV, Papo em Dia RBTV. Papo em Dia RBTV é o nosso canal, o nosso endereço no YouTube, Papo em Dia RBTV. Lá tem a receita do Casal Rico, se bem que daqui a pouco eles vão falar, óbvio, mais da receita que foi pro forno. Aguenta aí, ó. Não quero causar inveja pra ninguém, mas tá gostosa pra dedéu. E eu nem provei, mas só de sentir o aroma, tá? Ô, Patioli, hein? Bom dia! Lembro quando você estava na Record. Você foi fazer uma matéria sobre os cavalos que ficavam na beira do Rio Pinheiros. Você inventou de montar no cavalo. O coitado não aguentou você, selou no meio. Como foi? Eu não lembro exatamente dos cavalos. Eu lembro que eu fui fazer uma reportagem com as capivaras que ficam à beira do Rio Tietê, principalmente Rio Pinheiros, não é? Nossa senhora, vieram pra cima de mim. Pô. Não falei o nome do moço. Bom, tudo bem. Ó, Rede na Janela, correto, hein, para as férias escolares, hein? Renato, São Bernardo do Campo, excelente programa, ótima opção. Na TV aberta, abraços, obrigado, meu irmão. Ó o casal aí. Casal, não, filha, olha, moçona já, né? Os mineiros em peso assistindo, parabéns pelo programa, obrigado. Bom dia, tenho ceratocone grave. Já vai? Então, Gi, já vou emendar dessa pergunta para você com o doutor Sérgio. Já é a primeira pergunta que chega. Outras, caso vocês queiram, por favor, enviem perguntas. O assunto agora é catarata ou saúde dos olhos, tá? Essa já é uma pergunta. Tenho ceratocone grave em ambos os olhos. Já transplantado de um olho, pois bem, tenho 3 a 5% de visão no outro olho. Consigo encostar ou aposentar só com esse problema que me impede muito? Deu para entender? Entendeu? Deu? Se bem, deu, doutor? Então a Gi já vai com o senhor, eu já vou para aí também? Já vou agora. Vem, bom dia. Só pegar minhas fichas. Estamos aqui, vem, Fátima. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui o doutor Sérgio Shibukawa, oftalmologista. Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Por receber nosso convite. Vamos falar hoje, bom dia, sobre catarata e saúde dos olhos. Bom dia, doutor. Antes, vamos responder a pergunta do moço. Então, depende muito da função laborativa que o que é isso? Traduz. Função laborativa que ele exerce, né? Na verdade. Entendeu? Depende no que ele trabalha? No que ele trabalha. Por exemplo, para um piloto de avião, uma visão só, com certeza ele não vai conseguir exercer. Perfeito. Agora, por exemplo... Ceratocone é o quê? Ceratocone é quando a nossa córnea, em vez de ser normal, ela é ela é pontuda. É o quê? Ela tem um formato de um cone. Na verdade. Você entendeu? E aí, na minha ignorância clínica, ela dá uma funilada pra gente enxergar? Então, a imagem sai totalmente borrada, tá? São vários graus de ceratocone, né? Desde o leve, incipiente, até o mais grave, que são os casos de transplante, como o caso do nosso... Pelo que eu entendi, ele tem um dos olhos, não foi isso? Exatamente. E pelo que eu entendi, a dúvida dele é se ele consegue se aposentar a partir dessa situação. Olha, isso depende da função laborativa que ele exerce, né? Que ele vai passar por uma perícia, provavelmente lá no INSS. Vai tomar um chá de cadeira, vai ser humilhado, vai ser pessimamente atendido. Com um perito médico que vai avaliar a sua função com aquela sua visão.
Como é que é o nome da doença? Ceratocone. 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 Por que cone? Porque tem um formato de um cone, a córnea. Nasce, é uma coisa genética. Normalmente é hereditário, só que pode estar relacionado também com coceira do olho, que acaba... Coceira no olho? Tipo, a gente coçar assim? Pois é, mudar o formato da córnea, né? Normalmente aparece na adolescência, tá? E é uma piora progressiva. Dá para curar? Tem cura de 100% se diagnosticado ou tratado no comecinho ou não? O ceratocone, como eu te disse, é uma doença hereditária, né? Então, dependendo do grau, existem vários tipos de tratamento. Existe um tratamento que a gente regulariza essa córnea, né? Então, a gente coloca um anel, até um brasileiro que inventou um anel de Ferrara. E ela, de pontuda, ela volta ao formato normal. Entretanto, o que acontece? Esse ceratocone pode progredir, tá? Porque como é uma doença hereditária, ela pode progredir, mesmo com a colocação do anel de Ferrara. E em casos extremos, a gente faz o transplante de córnea. Tá? Hoje em Sorocaba, existe um hospital muito grande lá, que é o maior da América Latina, né? Que se realiza esse Hospital Tem de Olhos. Tem o Centrinho também em Bauru, não é? Também é uma referência, referência bucomaxilar, né? Sim, só que em Sorocaba é referência... Será que eu troquei as cidades? Eu acho que sim, o Bauru eu comentei com o doutor, aqui fora do ar, tem um hospital que no meu entendimento não, é referência também aqui em São Paulo para tratamento de olhos em especial, que é o Hospital Sema, Hospital Vila Lobos, não é? Dos irmãos Aquino, são 3 médicos, Roberto, Guido e Antônio. E aí tinha um doutor Cristiano Carneiro, um colega seu de profissão, oftalmologista. Eu achei que ele tinha ido para Bauru. Então, será que foi para Sorocaba? Eu misturei aqui as cidades, talvez. Pode ser. Tá. Doutor, bom, vamos falar de catarata, então? Explica pra gente, primeiro, o que é a catarata? A catarata, todo mundo um dia vai ter. Todo mundo? Todo mundo. Por quê? É o envelhecimento natural do nosso cristalino. Cristalino é o... O cristalino é a nossa lente natural do nosso olho. Você trouxe um olho aqui, não foi? Trouxe. Eu vou até... ajuda a gente a... Esse envelhecimento, talvez a tabela, não sei se o termo correto é esse de vocês, seja outra. O que vocês consideram envelhecimento para a pessoa começar a ter ou ter problemas de catarata, ou ter a catarata, né? Eu vou falar... Vou mostrar aqui, que acho que fica mais fácil, né? Quem vai focar aqui, por favor? Isso, já tá, boa. Essa primeira camada que é aquele problema na córnea. Em vez dela ser regular, ela tem o formato de um cone, aquela quem tem a miopia. Só segura isso, doutor, aí. Tá? É o meu caso. A segunda camada aqui é a íris, é onde dá a coloração do nosso olho ali, entendeu? Tem gente que tem a íris escura, né? A íris mais clara. E aqui... é o nosso cristalino, que é a lente natural do nosso olho. E ela, com o decorrer da nossa idade, ela, de transparente, começa a se opacificar. Então, todo mundo que envelhecer vai ter catarata. Vou insistir na pergunta, envelhecer quanto? Tá mais normalmente, a partir dos 55 anos, já começa a opacificar. A partir dos 65 anos... metade da população com essa idade de 65 a 75 anos vai ter catarata. Eu posso me antecipar? Eu tenho 53, né? Fiz agora em fevereiro. Então, eu tenho meus limites, minhas limitações, né? Mas na questão de catarata não tenho ainda, né? Correto? É o termo, né? Não tenho ainda. Eu posso me antecipar e fazer a cirurgia para evitar um problema que eu sei que eu vou ter daqui a alguns anos ou não? Não. Tá. Na verdade, se hoje você se enxerga bem, uma visão boa, sem catarata, daqui a gente vai tirar uma estrutura... Então, mas certeza que eu vou ter, eu vou. Mas outra pergunta, emendando com a do Fátio. Por exemplo, ele tem já problema nas vistas. Então, significa que ele pode realmente ter a catarata ou não? Porque ele já tem. Você tem miopia, astigmatismo e miopia. Sim, na verdade... Deu 4 e pouco aqui, 4,75 e 3 e parapapã, não lembro exatamente. Sim, lógico. Você tem um problema refracional, né? O que seria o refracional? Refracional é grau, né? Tá. A miopia, o astigmatismo, né? E a hipermetropia. A catarata não, ela é um problema dentro... Independente a é um problema dentro do nosso olho. Ela começa a opacificar, então a imagem
que a gente tem não consegue formar na retina, entendeu? Por ter esses problemas, o envelhecimento do meu cristalino e de outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, milhares de brasileiros e brasileiras que nos veem agora, o meu envelhecimento do cristalino será mais rápido em função desses problemas que eu tenho? Não tem nada a ver, então. Isso não... É da idade mesmo. Tem algumas doenças que influenciam esse envelhecimento. Por exemplo, a diabetes, né? A diabetes, ela ajuda a envelhecer mais rapidamente, né? O cristalino. Tem alguns colírios, por exemplo, com corticoide. Muita gente usa frequentemente colírios para clarear o olho e às vezes contém corticoide. Elas podem acelerar essa catarata também. Então não pode usar colírio com corticoide. Sempre é bom procurar um oftalmologista, né? Mas, por exemplo, um exemplo, a gente que trabalha aqui com ar-condicionado, muita luz, isso resseca os olhos, né? Sim, aí seria um lubrificante, né? Seria um lubrificante. O que acontece é que muita gente usa aqueles colírios vasoconstritores, que contém vasoconstritores, por exemplo, Clario. Que fazem o quê? Qual é a finalidade? Que eles clareiam o olho, né? Momentaneamente. E vende sem receita na farmácia? Vende sem receita. O problema é que se o uso crônico pode ocasionar a catarata, você entendeu? E às vezes você está resolvendo uma coisa temporária, clareando o olho e prejudicando a sua saúde futuramente. O doutor falou da questão das idades. Eu estou vendo aqui nas sugestões de perguntas que a Robertinha Tuma, a Bianca Catarina e a Lu Silveira, nossas produtoras, prepararam. Qual a diferença? Não, da catarata da idade, o senhor falou que foi a primeira. Com quantos anos a pessoa deve procurar oftalmologista se tiver casos de catarata na... boa. A pessoa não vai, eu não tenho nada, vai por enquanto, né? Mas tive na minha família problemas de catarata com meu pai, com minha mãe, enfim. Eu já devo me antecipar ou não tem essa relação, não tem essa necessidade? Como eu te disse, todo mundo vai ter catarata. Então, na família, sempre vai ter um avô ou uma avó com catarata, porque é devido à idade, é um envelhecimento natural. Vai apressar a minha? Não, isso Vou ter isso de herança, não? Não, isso é independente, você entendeu? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, que depois dos 40 anos, a gente começa a ter um pouco de dificuldade de perto, o braço começa a ficar... o braço para ler a ficha que a coisa está feia. Exatamente, é o que a gente chama de presbiopia. Então, Como é o termo? Presbiopia. Presbiopia. A dificuldade de leitura, né? Para perto, eu não enxergo de longe, de perto. O nosso cristalino, Ela usa lente, né? Eu uso lente, contato. Tava falando para ele da cirurgia. O míope, ele enxerga bem de perto. Viu, agora, gente? de eu enxergo longe, bem de perto. ele não enxerga. Por exemplo, isso acontece muito aqui com frequência. Vou ler a ficha de perto aqui, eu tenho que tirar. Tirar o óculos. Legal. Por quê? Porque o míope enxerga bem de perto. Por isso que, às vezes, a catarata, o que acontece? Quando ela está muito avançada, as donas de casa falam, nossa, minha mãe, ela enxerga, ela consegue enfiar o fio na agulha. Nossa, tá melhor que a minha visão. Na verdade, o que acontece? A catarata dela deve estar bem avançada, porque quando a catarata está muito avançada, ela miopiza. E aí acaba melhorando a visão realmente de perto. Porém, piorando muito a visão de longe. Catarata pode deixar a pessoa cega? Sim, é a principal causa de cegueira reversível no mundo. É a principal causa de cegueira reversível. Por quê? Porque tem cura, né? Para catarata, o único tratamento é cirúrgico. Não existe colírio, não existe medicamento, não existe óculos para catarata. Me permitam, não sei se a Gi, me permitam, até uma falha minha, não sei se a Gi já perguntou e também não me lembro agora se entre as muitas perguntas que estamos fazendo ao doutor Sérgio, não é? Se já foi feita. Quais são os sintomas? Se já falou também, repita que é... Então, legal. Quais são, para quem está nos vendo agora, para você, moços, moças, senhores, senhoras, famílias pelo Brasil inteiro, são 11 horas e 12 minutos ao vivo aqui na Rede Brasil de Televisão. Sintomas da catarata. Quais são os sintomas que apareceu primeiro, os primeiros que o senhor vai falar agora? Liga, marca o oftalmo, vai para anteontem. Quais são? Olha, começa a haver um embaçamento principalmente para longe. Parece que o vidro está ofuscado, tá? Sem nitidez. Em vez de você ver aquela coisa clara, toda definida, a gente começa a ter um ofuscamento visual.
o tempo todo, por momentos? Como é isso? Não, principalmente no final do dia, quando a gente não tem uma luz uma luz intensa. Quando está saindo do claro no final escuro. do dia, parece que tem uma cortina no nosso olho. Mas daí fica por muito tempo ou tipo assim, doutor? E me permita o lógico. e eu estamos perguntando que não temos o lógico conhecimento que o senhor tem, né? Somos pacientes, não é? Então, de repente, final da tarde, estou lá dirigindo, vai? Ou vou ler alguma coisa, ai, deu uma embaçadinha, mas deu 3, 4, 5 piscadinhas, já limpou. É assim que vem o embaçamento ou ele vem por um período maior? Você percebe num dia, aí você fala, de novo a mesma coisa. Porque a catarata, na verdade, ela é uma doença progressiva também, você entendeu? Então, ela vai aumentando. Tá, esse é um sintoma. O outro qual é? Ou os outros quais são? Olha, a visão de perto, se a catarata está muito aumentada, ela pode até melhorar, como eu te disse, porque ela miopisa, né, o olho. E piora muito a visão de longe, entendeu? Tá, uma outra. Normalmente a catarata, a senil, é bilateral. Catarata? Normalmente é dos senil, dois olhos, né? perfeito. Na verdade, senil é bilateral. Tá. Então, o que acaba acontecendo? A gente não tem aquela nitidez de dirigir mais à noite, farol de carro pode atrapalhar, luz de poste de farol Agora, também uma curiosidade. atrapalha. Jovens podem ter catarata? E jovens, a principal causa de catarata é a catarata traumática, né? Por um trauma. Seria O que é? Devido a alguma pancada, algum trauma no olho, ele desenvolveu essa catarata. Doutor, Entendi. tem pergunta? Só me permita, senão eu fico de costas aqui. Vem pra cá, vou assim, ó, pra não ficar de caranguejo. Não, fica aí. Tem perguntas no WhatsApp? Abre aqui pra gente, ó. Bom dia, Fatioli Gisele. Pergunta, doutor, qual é o tempo de recuperação da cirurgia de catarata nos olhos? Pedro de Piracicaba, oh meu Deus. Um abraço à região de Piracicaba, tão rica a região do estado de São Paulo. Um abraço a vocês, Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, toda a região. Tempo de recuperação, doutor? Olha, a cirurgia de catarata evoluiu muito. Antigamente era feito manualmente, a gente abria todo o olho, né, e retirava o cristalino. Aí, com o avanço da tecnologia, começamos a utilizar o ultrassom para quebrar o cristalino. E hoje utilizamos uma cirurgia combinada, com ultrassom e com laser. Então, o tempo de recuperação hoje é em torno de 1 semana, sabe? Operei na segunda, saio de lá, o que eu tenho que fazer? Vou pra balada, vou correr, vou pular? Lógico que não. Hoje a cirurgia ela é feita com colírio, né? Então colírio? É uma cirurgia. Colírio. Antigamente a gente fazia uma injeçãozinha ali, tá? Nossa. Só que hoje é tudo com colírio. Então o tempo de médio de uma cirurgia de catarata hoje é em torno de 10 a 15 minutos. 10 tá? minutos de cirurgia? 10 a 15 minutos. Isso, Hoje gente. não se usa mais tampão depois que você opera. Não usa tampão? Então a recuperação já é imediata. Porém, toda cirurgia tem os cuidados pós-operatórios que temos que ter quem cuidado. vai operar vai se informar com o seu médico, Sim, lógico. Mas aqueles que têm a intenção, que sabem que vão precisar, estão com, de repente, esses sintomas que o doutor explicou, saiu do hospital, operou numa segunda-feira, saiu do hospital, casa direto, não baixa a cabeça, o que o senhor vai receitar? Olha, então, a gente não fazer esforço físico, não carregar, pesos, não abaixar a cabeça, você entendeu? Não, pode dirigir ou não pode? Dormir do outro lado, você entendeu? Do lado não que operou, você entendeu? Dirigir, a gente pede pelo menos uns 2 dias sem dirigir, você entendeu? Pelo fato de poder ter um trauma, ele ter um acidente. E como que vai estar a visão de quem faz a cirurgia da catarata na primeira semana? Nas primeiras horas pós-operatório, a pessoa ela vai voltando a visão, né? A gente tirou o cristalino, né? E colocou uma lente intraocular. Toda cirurgia de catarata, a gente tem que colocar essa lente intraocular, tá? Substituindo o cristalino, tá? Então você tira... Tem gente que pergunta assim, ó. Mas tirei o cristalino, como você faz isso posso deixar sem a lente? Não pode deixar sem a lente. O senhor vai continuar explicando, só deixa eu me virar, me permitam aqui. Bom dia, a respeito da pergunta de hoje com o oftalmologista, eu quero saber se é normal a gente ficar vendo pintas pretas em nosso globo ocular. Eu fui em uma consulta e a doutora falou que isso se chama mosquinha e que isso acontece. Eu tenho 54 anos, vi uma Cláudia Anchieta, ouvi uma Cláudia de Anchieta, Rio de Janeiro. Não é nem mosquinha, né? Fica aquele risco, parece que tá tudo riscado. Umas moscas volantes, na verdade, né? O que seriam as moscas volantes? As moscas volantes, a gente tem esse espaço atrás do cristalino, tá? Que a gente chama de vítreo.
Tá. O vítreo, ele também é Tá. para ser transparente. Às vezes, eles formam umas condensações. E o que acaba acontecendo? A gente acaba vendo em lugar claro, principalmente essas moscas, tá? Quando a gente está em lugar escuro, o que acaba acontecendo? A nossa pupila, ela fecha, não é que a condensação sumiu, a gente vê menos essas moscas, tá? Por que Então isso vamos acontece? lá. Ó, essa luzona aqui, né? Aqui, gente, estúdio de TV, né? Temos iluminação de luzes. estádio de futebol, vai. Vai, essa luz é clara, né? Temos lâmpadas aqui. Patiola, você vê essas moscas aí? Eu não tô vendo mosca nenhuma, gente. Não. Graças a Não. Deus. Daí Não, pessoas... não. E míopes. eu fiz o certo, eu tirei o óculos para... Sim. Vai, um teste, lógico, que é Sim, amador, sempre procurando um oftalmologista, mas eu fiz o certo, eu tenho que fazer esse, entre aspas, teste caseiro com óculos. Com ou sem óculos? Porque, não, Eu. Você Ou com quem usa óculos, com óculos, com então, óculos. tá bom, porque... pera aí. Você vê alguma Não, mosca? não. Não, graças Não. a Deus. Por que Então, que dá o seu isso? Por que que a gente vítreo, começa a ver então as ele é moscas? transparente. Não tem essas condensaçõezinhas, você entendeu? Por que acontece O que isso? causa isso, Normalmente pacientes míopes, né? Ih, eu tenho... Míopes, altos míopes, né? Não sei se você tem. eu tinha 14 graus, tava conversando com a senhora. Então, ela me falou Só que fora você do já ar. viu 14 graus. uns pontinhos de um lado, Às pro vezes outro. sim, mas isso faz muito tempo. Aí eu 14 operei. graus é 14 grau pra graus, caramba, eu hein? era, ó. Só que hoje o tratamento operei. é usar um anti-inflamatório, né? A gente, para tentar desfazer essas condensações. Não vale por... Se a condensação é tão intensa, essas moscas são intensas, a gente pode até fazer uma cirurgia Tá. para tirar. Tá, tá fazendo sucesso, hein, doutor? Você tá Muitas mandando, né? perguntas. Você que agradeço. está mandando perguntas no 964451554, é o WhatsApp que atende ao país inteiro. Deixa eu só me virar que tem que ficar aqui no painel. Olha ó. que bonitinha. Vamos lá. Fã do Papo em Dia, obrigado. Ô, Fátima Fá. de Aracaju. No SUS, olha, a Fátima de Aracaju, Sergipe, pergunta se no SUS, Faz a Sistema cirurgia. Público de Saúde, Único de Saúde, faz a cirurgia. Claro, sim. Faz. Hoje o que acontece? Por ano, no Brasil, 250 mil pessoas adquirem catarata, tá? Tá. Todo ano, 250 mil pessoas adquirem catarata. E pelo SUS, sempre tem Faz. mutirões de catarata, sempre estamos Tá. fazendo. No Hospital São Eu Paulo... vou fazer uma pergunta, o doutor talvez vai ficar incomodado em responder, mas eu prefiro perguntar do que levar a dúvida. Mas vai tomar aquela canseira no SUS, doutor, que torra a paciência do Olha, do o próximo? SUS, ele melhorou bastante, viu? Eita, Graças a aleluia, Deus. Senhor. Graças a Deus. A gente tem que exigir, né, Fatioli? sim, Na verdade, esse programa é um ótimo programa, até para a gente... tanto educativo, quanto para a gente exigir. Todo Lógico. brasileiro tem que exigir Boa. uma ótima qualidade do SUS. O SUS, pelo que muita gente pensa, ele dá uma qualidade excelente, tá? De cirurgias. Já foi não é a opinião do programa Papo em Dia, não é da Gi, não é da Rede Brasil, não é do doutor, é a minha, eu, Luciano Fatioli. O SUS já foi um lixo. O SUS, vou repetir, já foi um lixo. Um foco de corrupção, de sem vergonhas, de ladrões, de vagabundos e outros termos que se associem ao que vocês estão pensando. Hoje não é nenhuma sétima maravilha, mas como disse o doutor, melhorou pra caramba. Isso é uma realidade. Vou falar até um exemplo, aproveitar. Meu sogro fez transplante de rim no Hospital do Rim, aqui em São Paulo, que é SUS. Excelente o atendimento, excelente, que eu fui lá para ver. Fui lá, fiz questão para saber, até como um comunicador, um jornalista. Ele teve agora uma intercorrência, precisou voltar. Agora, ontem, excelente o atendimento. Então, toda regra tem exceção. Lógico que ainda é muito deficiente, ainda é bastante o Sistema Único de Saúde, mas melhorou absurdamente. Aleluia, Senhor. Tem mais perguntas, hein? Fatioli, uma pergunta. É muito dolorida a cirurgia da catarata, doutor? É dolorida? Olha, como te disse, hoje é feito com colírio tópico, né? Então, ela é bem... Toda cirurgia, obviamente, existe risco, só que ela é muito segura, né? Com esse avanço da tecnologia e o tempo cirúrgico também diminuiu bastante. Mas Mas vou repetir a ardendo? pergunta. Dói ou não dói? Não dói. Não dói fazer? Não dói. E depois? Fica aquela ardência nos olhos? Não. Eu, quando operei, não a catarata, mas a miopia... Faz tempo? Nossa, faz muito. Eu tinha 24 anos, mais de 10 anos. Nossa, ela tem mais de brincadeira.
Hoje Ô, doutor fica vermelho, ela fica com vergonha. Que isso, me entregando minha idade, deixar o doutor envergonhado? Doutor, pelo amor de Deus, abana o homem, pô. Quantos anos o senhor acha que ela tem, doutor? Eu achei que tinha uns 25 anos. Meus 25 anos, ô tempo bom. Sou Ô, doutor, tá envergonhado. Ó, tem mais perguntas, hein? Tem, Robertinha? Tem? Então vamos lá, ó. Bom dia, sou o José Luiz do Tatuapé. Fatioli, o programa está lindo, obrigado. Manda beijo. Netos Lourenço, Lorena, Gabriela e Laura. E pergunto simples, doutor, lógico. Para quem tem diabetes, doutor, tem tempo para catarata aparecer? José Luiz do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Olha, o diabetes, realmente acelera um pouco essa opacificação do cristalino, né? O diabetes, ele é um órgão terminal, assim como você falou do seu sogrão, como o rim, né? Então, os primeiros lugares a afetarem no nosso corpo ou são o rim ou são o olho no diabetes, entendeu? Como são órgãos terminais, então o diabético pode ter vários problemas, não só a catarata. Há alguns outros problemas, como, por exemplo, a retinopatia diabética, que é o sangramento no fundo do olho. Não contei pra Gi? Não, não, falei pro doutor. Quando a gente estreou aqui, Roberta, março, né, do ano passado, agora março desse ano se completou um ano. Primeiro dia do programa, da estreia do Papo em Dia, né? Tivemos aqui os convidados, lógico, meus convidados da direção da empresa, meu presidente, a gente tinha umas 50, até mais pessoas aqui na nossa retaguarda. Lógico que, poxa, não há milagre. O ar-condicionado já não estava dando tanto vencimento, porque ele é programado para um determinado ambiente, que é este, pelo tamanho e pela quantidade de pessoas que aqui estão ou vêm diariamente. Mais 70 pessoas de uma hora para outra não tem milagre, né? Então aqui estava quente. Rapaz e moça, né, como eu falo, acabou o programa, até foi a Robertinha, falou, meu Deus, olha teu olho. Corri na maquiagem no espelho, os dois vermelhos como se fosse sangue. Eu sou diabético, daqui corri para o SEMA Hospital, que eu falei lá na Moca. No primeiro dia? No primeiro dia, pelo calor. Aí, segundo o doutor Akira, que me atendeu, um colega seu, oftalmo, né? Me teve uma inflamação. E em função da pressão ocular pelo calor que estava aqui dentro. Nossa. Pelo ressecamento. E aí, também é um problema meu, óbvio, talvez, o que a gente tem a ver com isso? Calma, vou traduzir a pergunta ou abrir o leque. Vermelhidão no olho, assim como eu, mas o meu vermelho mesmo, doutor, parecia que tinha tomado uma caixa, um barril de tonel de cachaça. Às vezes eu opero, fica assim. O que a gente deve fazer? Eu fiz o correto de ir para o hospital. Com certeza, procurar um oftalmologista. Então, a pessoa está na rua. Vou na farmacinha, porque tem aquele farmacêutico. Esse é o problema. Seu Manuelzinho, com 108 anos, ele tem o colírio certo. Isso é errado. É errado. Por exemplo, alguns colírios, como eu te disse, podem induzir a catarata, você entendeu? Então, o ideal sempre procurar o oftalmologista. Inclusive, tem alguns colírios que podem até dar outros problemas oculares, como glaucoma, catarata, entendeu? Nada contra as farmácias de bairro, nada, pelo amor de Deus, não é nada disso. Aquela farmacinha pequenininha, que normalmente a placa ainda tá velhinha, né, o luminoso, né, ainda é número antigo, né, normalmente é assim. Mas minha mãe, minha avó já se medicava com o farmacêutico, o Chiquinho. Olha, minha tataravó, ele tem 104 anos, não aparenta, a farmácia tem 200 anos, ótimo. É um vencedor, é um empreendedor, passou de geração para geração. Mas sem desmerecer farmacêuticos, o oftalmo ou qualquer médico profissional, o médico na sua especialidade das doenças que ele atende, não é? É fundamental. Repita novamente, isso é bem legal, né, Gi? Bem legal pela informação, hein? Colírio errado pode ocasionar o quê? Escolha uma das câmeras. Pode ocasionar catarata, glaucoma e diversos outros problemas, tá? Acelera. Olha que loucura, hein? Eu queria que o senhor também falasse uma coisa, que ele estava explicando. Gente, coçar os olhos pode dar muitas coisas. Muitas coisas. O negócio é que a gente fica coçando assim, esfregando os olhos. Tem gente que coça muitos os olhos, ele pode mudar o formato da nossa córnea e acabar até induzindo o que a gente chama de ceratocone. Então são várias coisas, né? Além do olho, ele mexe... Quando o olho tá coçando, como que a gente faz, então? O ideal é um soro fisiológico gelado ou um lubrificante, né? Existem vários lubrificantes no mercado. Mas tá coçando agora, por exemplo, aqui, ó, tá coçando. Aí não tem o soro, não tem nada. Como é que eu faço? Tem um jeito com o dedo? Ela não vai fazer porque tá com a maquiagem. Não faça isso, não coloque... Doutor, aqui, por exemplo, não vou pedir pra te fazer que isso, tá com maquiagem, você vai derrubar aqui minha maquiagem. Vai, vamos lá. Tá coçando. Acordei com uma água gelada. Não, no meu jeito. Não. Tô na roça, né? Não.
Errado. O ideal seria estar Lavar com em água casa, corrente. uma água corrente filtrada gelada. É o melhor, a melhor. Ah, gelada. É, gelado, porque aí ela diminui um pouco essa sensação de prurido, Mas de doutor, coceira. o olho não coça quando a gente tá acordando em casa com água gelada do lado. Tipo, você está na rua, em qualquer lugar. Como que coça? Eu perguntei por esse sentido, de você levantar, vá ao seu toalete, ao seu banheiro, aí lava com... Lava os olhos, então. Lava os olhos com água filtrada corrente, né? Eu estou enxergando bem, Aí você doutor? compra- Onde está o senhor? Foi embora? Alô, doutor, né? Hoje a cirurgia de catarata avançou bastante, viu, Fatioli? Bastante. Imagino. Não, imagino não, pelo que o senhor falou, avançou. Avançou muito. Acho que até a que eu fiz também da graduação, né? De tirar a melhorou graduação. bastante. Eu usei tampão. E ardia muito. Caramba, doutor, não fizemos um... Primeiro que a gente não faz entrevista aqui. Eu sempre falo aos nossos entrevistados, os que vêm a seguir também, que aqui não entrevistamos absolutamente ninguém. Gisele, eu, Décio Pitinini, batemos papo com pessoas que aqui vêm, como batemos papo com o senhor, para falar de assuntos oportunos, como foi o caso hoje da catarata. Mas hoje eu e a Gi metralhamos o senhor de perguntas, meu Deus. Acho que é porque a gente também tem um problema, a né? cargo público e a gente lá mandando brasa no doutor. Foi bom, deu para explicar? O que o senhor acha? Muito obrigado pela A oportunidade, gente viu? que agradece. Sou fã desse programa. Muito grato, que poxa. bacana. O que a gente deixou de perguntar para finalizar? Deixamos várias questões, óbvio, não é? Mas o que, de repente, algo importante, ou mais importante que a Gi e eu não perguntamos, que o senhor queira falar para fechar essa sua oportuna participação? Olha, sempre importante a gente, em qualquer ocorrência, procurar um especialista, um oftalmologista, tá? Independente da patologia que você sinta no olho, sempre procure um oftalmologista. Qualquer sintoma pode ser alguma coisa grave, como não pode ser nada, tá? Então, sempre procurar um oftalmologista. Esse Brasil é tão grande, tem tanto oftalmologista aqui. Mas eu recomendo procurar o senhor. É isso mesmo. Se o senhor fosse Fábio. endocrinologista, não ia falar para procurar, porque ia falar, pô, mas esse gordo é paciente do médico? Deus me livre, pô. Foi Já legal, reparou né? que tem bastante oftalmo oriental? Tem, né? O senhor é oriental? A sua descendência é? É, oriental. Não, o senhor é mais... Japonês. Japonês. Japonês, Tá. Ficou feliz com o Japão? Olha, já abrindo o leque, com o Japão na Copa América? Foi bem, foi. mesmo seleção sub-20 foi bem, doutor. Foi Qual o seu palpite? Olha lá, já abriu o leque. Aqui é tudo. É programa de loucos, né? 2 a 0 pro e Peru Brasil. domingo. 3-0? 2 a 0, 2 a 0. Brasil? 2 a 0. Então tá bom. Doutor, muito obrigado. Ó, né? obrigado, Obrigada, viu? Obrigado pela Vamos participação. acreditar os contatos já? Já acreditaram ali no rodapé, que eu não enxergo direito, mas não repara, doutor. Acreditaram já os contatos do senhor. Foi muito legal, viu? Ó, muito obrigado, viu? Continue com a gente. Fica até, tem consulta logo cedo hoje? Hoje eu tenho congresso hoje à tarde. Ah, é? Eu vou chamar no você pra bastante. comer ali uma Vai comer uma pizza, um pão de pizza quente pizza. com a gente. Opa, vamos sim, vamos esperar sim. Tá bom. Doutor, Aula vamos fazer o tarde. seguinte, são 11h31. Sabe o que a Gi me falou? Que o senhor, se não fosse médico e competente como é, o senhor gostaria de apresentar um programa de TV, me contaram. Então vamos fazer o seguinte, o senhor que não é nada envergonhado, quase não ficou Ai, vermelho, tadinho, Fábio. olhe naquela câmera aqui da frente Opa. e fale, o Papo em Dia volta depois do intervalo. O Papo em Dia volta depois do intervalo. Aê!